Opa galera, beleza? Eu sou o Anderson Lima, Eu sou o Douglas Goulart. sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom galera, hoje tem um convidado especial aqui, nosso amigo Douglas. Ele é estudante de engenharia lá na USP São Carlos, né Douglas? Isso, estudante de engenharia elétrica lá na USP. E ele vem trazer aqui um projetinho bem legal pra gente, que é um osciloscópio aí caseiro, né? A gente vai aproveitar a entrada de áudio do computador pra gente conseguir aí montar um osciloscópio e conseguir enxergar as formas de onda, o comportamento do sinal elétrico dentro de um circuito. A gente precisa levar em conta que é um osciloscópio bem simples, tá gente? É um osciloscópio bastante rudimentar, né? Com frequência limitada, aí na faixa dos 15 kHz. Tensão limitada também, né? Tensão limitada, Próximo de exato. 12 volts a tensão de pico dele. Tensão máxima de pico aí de 12 volts. Mas é bastante útil para a bancada dos robistas, né? É legal que a gente consegue ver um PWM de Arduino, consegue enxergar bastante coisinha. Uma onda senoidal, né? Do transformador que a gente... Exato, a gente vai fazer exemplo aí de uma onda senoidal com mediu. um transformador. Então é bem legal, beleza? Então, primeiro vamos ver o projeto no computador e depois a gente mostra na plota ele funcionando. Vamos lá? Então a gente está aqui com o circuito aberto. Logo de cara, a gente já tem a entrada aqui da ponta de prova, ou seja, do nosso sinal. Logo em seguida, depois da entrada do nosso sinal, a gente tem um resistor para limitar a corrente do circuito. Porque a gente tem aqui um potenciômetro de entrada, onde se esse potenciômetro estiver no nível mais baixo, poderia entrar em curto a tensão do sinal com a referência em terra. Então a gente tem aqui esse resistor de 4.7 justamente para isso, para limitar essa corrente. Aqui a gente tem esse resistor variável de 1 mega para ajustar a sensibilidade do sinal de entrada na placa de áudio. E os diodos aqui, esses dois diodos de entrada, para limitar a tensão em até 0,6, 0,7 volts mais ou menos. Então, aqui a gente tem dois diodos, porque um deles vai conduzir no sentido positivo do sinal. Então, se a gente tiver uma senoide, por exemplo, a parte positiva vai fluir nesse sentido, a corrente vai fluir nesse sentido, e no ciclo negativo ele vai fluir nesse sentido. Logo, a gente não tem perda de sinal na medição do sinal. E os dois sinais vão para a placa de áudio do computador, onde o sinal vai ser processado e a gente vai ter o nosso programa. Então, Douglas, isso daí para a placa do computador é como se estivesse falando ao microfone, o sinal de áudio que está entrando nela, né? Exatamente. Então, por exemplo, a única diferença é que a fala é um sinal não muito bonito. Então a gente tem a fala um sinal meio sujo, vamos dizer. E aqui a gente tem uma senoide. Tanto que se a gente gravar o áudio com qualquer programa de áudio comum, a gente consegue ouvir dá um sinal até meio estranho, um som meio estranho ao ouvido. É um sinal bem grave, né? Se você pegar uma senoide de 60 Hz, que é da rede elétrica, você vai ter um sinal bem grave, né? Isso, exatamente. Bom, então, resumindo, a gente tem aí o sinal de entrada limitado a 6 volts, né? Então a gente regula ali a amplitude do sinal que está entrando nesse potenciômetro de 1 mega. Isso, exatamente. Sendo que se a gente deixar o potenciômetro aqui numa resistência muito baixa, a tensão vai ser muito alta e o próprio diodo vai cortar. Então a gente vai ter algo parecido com uma onda quadrada, onde aqui ele vai cortar o ciclo, uma certa parte do ciclo da senoide, por exemplo. Entendi. Vamos ver isso na prática? Vamos lá. Então, com o circuito montado aqui na Proto, a gente tem a entrada do sinal aqui, que está ligado a um trafo de 6 volts, que o Anderson confeccionou no vídeo anterior. Da entrada aqui, passa por esse resistor de 4.7, né, que, como a gente explicou no esquemático, ele serve para limitar a corrente, para não fechar curto entre a entrada. Aqui a gente tem o potenciômetro para poder ajustar o sinal que vai para a placa de áudio. Em seguida, a gente tem os diodos de alta frequência para a gente conseguir medir um sinal com uma frequência mais alta, que vão limitar a tensão em até 0,6 para não queimar a placa de áudio. E esse sinal vem aqui para a placa de áudio, que a gente usou aqui no caso um cabo blindado para não sofrer interferência
ambiente, nem nada do tipo, que vai para o cabo de áudio e vai ligar no nosso computador. Então, aqui no computador, a gente tem nossa forma de onda senoidal, vindo diretamente da linha. Aqui, se a gente vier em volts and hertz, a gente pode selecionar para mostrar a frequência e a tensão, onde aqui na frequência a gente tem 60 Hz, que é a frequência de linha brasileira, uma tensão de pico a pico de 18.3 e uma tensão eficaz de 6.4, que foi a tensão que o Anderson havia calculado para esse transformador. Só uma observação, viu, gente? Quando a gente mede com um multímetro um transformador, a gente coloca em AC, o multímetro retorna para a gente apenas a tensão eficaz. Não mostra a tensão de pico a pico, tá? Então, o que vale aí para a gente estar utilizando um osciloscópio é que a gente consegue verificar as duas tensões. Mas com o multímetro, né, se colocar um multímetro ali na saída do transformador, a gente só tem a tensão eficaz, ou a tensão RMS. É isso aí, né, Douglas? É isso aí. Lembrando que essa tensão aqui que o programa mostra é uma tensão setada aqui por ele. Porque como a gente tem os diodos limitadores em 0.7, o programa não vai saber ao certo a tensão que está entrando nele. Exato. Então a gente tem que calibrar ele, né? É interessante, quando você for calibrar o seu osciloscópio, ter uma fonte de tensão conhecida. Você tem que saber exatamente o que tem naquela fonte de tensão, que é o nosso caso. Nós sabíamos que o nosso transformador tem aí uma tensão eficaz por volta de 6,5 volts. Então nós calibramos ali a amplitude, né? A calibração de amplitude em volts por divisão, de tal forma a ele nos retornar uma tensão eficaz, foi no osciloscópio lá, Douglas, uma tensão eficaz de 6,3 volts, que fica próximo do que a gente realmente está encontrando no transformador. E daí para frente, calibrado tanto a tensão no nosso potenciômetro ali, calibrando a sensibilidade, quanto no osciloscópio, daí para frente fica mais fácil o trabalho com o circuito, né? Você consegue entender melhor as tensões que ele vai apresentar. E o legal disso tudo é que você vê a senoide bem desenhada. Apesar de estar entrando por uma placa de áudio, né, com as suas limitações, uma plaquinha bem simples, bem barata, a senoide está bem desenhadinha, dá para ver com clareza o desenho da senoide. A gente tem que entender que existem suas limitações, né? Pode ter uma deformaçãozinha, um pouco de ruído, mas é por conta das limitações da placa de áudio. Mas para o dia a dia e para os robistas em geral, aí, a galera que usa Arduino, tá fantástico. Bom, então por fim aqui a gente tem alguns ajustes na tela principal, onde aqui a gente ajusta a amplitude da onda, a gente consegue dar um zoom vertical nela, um zoom horizontal para ver os ciclos por segundo aqui dela, algumas configurações de offset, então a gente consegue subir ou descer a onda aqui no nosso osciloscópio. É uma pena que nossa placa de áudio só tem uma entrada. Se tivéssemos duas entradas de áudio na nossa plaquinha de áudio, daria para a gente ver ali duas ondas, duas senoides em dois circuitos diferentes. E aí, com a mudança do offset, você consegue colocar uma paralela à outra. E aí você consegue comparar as senoides. Caso você tenha uma placa de áudio estéreo, que não é nosso caso aqui, você pode fazer o circuito e colocar ambos no mesmo jack e separar aqui, que o próprio programa faz a divisão entre canal direito e esquerdo. Aí você faz o ajuste do offset e consegue ver as duas ondas de maneira paralela aqui, pode comparar, ver defasagem de uma onda em relação à outra. Tem vários recursos aqui no programa que permite você trabalhar de maneira bem legal. No decorrer dos vídeos do canal, gente, eu pretendo fazer esse circuitinho de forma dupla para que a gente consiga medir isso numa plaquinha um pouco melhor, uma plaquinha estéreo. Então eu vou providenciar uma plaquinha estéreo com entrada de microfone estéreo para que a gente consiga comparar dois sinais distintos. Mas por hora acho que é isso, ficou bem legal. Serviu o propósito nosso aqui de criar um osciloscópio barato, que qualquer um pode ter aí na sua bancada de experimentos, né? Obrigado, Douglas, pela participação. Ficou bem legal a participação do Douglas no canal. Eu que agradeço o convite. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta o nosso canal, compartilhe aí para ajudar o nosso projeto. E até a próxima. Valeu, galera. Falou!